Bem, nós, a próxima... eu peço desculpa que agora baralhaste-me, João. Eu lanço... Não, sim, porque eu ia já para aquela história, mas nós temos peça para esta história. Pronto, porque é uma história muito complicada e que é preciso nós, a partir deste momento, estarmos com muita atenção. Acho que é a primeira vez que eu tenho um convidado que não vai mostrar o rosto. E não vai mostrar o rosto por motivos que já vai perceber. Estamos a falar de um jovem que aos 17 anos começou, possivelmente como o seu filho, fazer ali uns jogos, umas apostas na internet, e hoje é quem é que vai ganhar o jogo, amanhã se calhar já é o póquer, no outro dia é outra coisa qualquer, até se tornar viciado, a ponto de roubar os próprios pais, a ponto de lhe terem passado pelas mãos €500 mil. Em média, 23% dos jovens europeus até aos 16 anos jogam na internet numa base regular. Sendo que em Portugal, segundo um recente estudo europeu, são já 20% os que admitem o vício do jogo online. O inquérito, que apresenta as grandes tendências de consumo de álcool e drogas, inclui pela primeira vez comportamentos aditivos não relacionados com a toma de substâncias. É o caso do uso da internet ao nível das redes sociais, do jogo online, mas também das apostas a dinheiro mais convencionais. Miguel tem 24 anos e começou a jogar aos 17. Pelas suas mãos passaram €500 mil. Dinheiro que gastou num vício que tem afetado a vida dele e que o obrigou a procurar ajuda. Bem, eu tenho o Miguel, eu consigo olhar para o Miguel e estávamos aqui precisamente a falar disto, o Pedro está aqui para nos ajudar também nesta conversa, para tentarmos perceber sinais dos miúdos e não só, porque estamos a falar, neste momento o Miguel tem 24 anos, portanto estamos a falar de gente já crescida muitas vezes, com empregos, com vidas, com filhos, com companheiras, e o Miguel não vai mostrar o seu rosto, não que ele não o quisesse fazer, mas a pedido dos pais preferiu manter este anonimato, até para que depois... Nós sabemos que na nossa zona onde vivemos, nas terras, passamos a ser conhecidos e as pessoas apontam-nos o dedo. E este é um tema ainda muito complicado, porque ninguém quer dizer que é dependente de alguma coisa. Neste caso, dependente do jogo. Miguel. Sim. A grande questão está em admitir que se é dependente porque não se quer acreditar que se é. Mas eu não tenho esse problema de admitir que o sou. Hoje. Porque chegou um ponto na minha vida em que eu fui posto entre a espada e a parede, mas a parede, pelos pais, por toda a família. E eu não tive senão a opção de aceitar que o tinha. Ainda bem que fui obrigado a ir a um tratamento. Foi a primeira vez que eu realmente consegui olhar para isto como um problema. Mas então vamos lá tentar perceber como é que isto começa, porque algumas pessoas podem estar a rever comportamentos de quem está lá em casa e começa por onde? Começou a jogar de que forma? É assim, isto começou com amigos no póquer, na brincadeira, com valores pequenos, só que... Estamos a falar de que valores nessa altura? Estamos a falar de 10, 20 euros na altura. Só que aquele gostinho pela vitória, por ganhar dinheiro sem ter que me esforçar nem trabalhar para isso, esse sabor é o sabor mais apetitoso. Daí que... Sem ter que trabalhar e me esforçar para isso. Exatamente. É preciso o dinheiro fácil. Sim. O dinheiro fácil. E o dinheiro fácil é uma coisa que nós não damos importância. Mas gostamos dele. Porque gostamos de o ter. Para gastar. Em quê? No que for. E então, esse pequeno jogo que começou pequeno, depois... uma pessoa começa a querer ambicionar mais dinheiro e mais dinheiro e mais dinheiro. Mas diz porquê? Porque se vai ganhando algumas vezes? Exatamente. O grande problema está em ganhar a primeira vez. Porque eu acho que se eu tivesse jogado e tivesse perdido, talvez não fosse este o caminho que eu tivesse tomado. Talvez eu tivesse pensado, isto aqui não presta para nada, vou perder dinheiro aqui e não vou jogar. E nessa altura os jogos eram online ou não? Já ia ao casino também? Entretanto, comecei a ir para o casino, a seguir ao póquer. E a primeira vez que fui ao casino eu ganhei. Ganhou quanto? Posso saber? Lembra-se? Sim, foi à volta de 600, 700 euros, ali em cerca de 2 horas.
Essa noite fui sair, fui comer, fui beber, fui sair com os amigos, paguei aos amigos, o grande problema está aí, o dinheiro fácil não se dá valor. E o que é que aconteceu? No dia a seguir fui ao casino e todo o dinheiro que sobrava perdi. Então tive que ir à procura de mais dinheiro. Onde? Em vários sítios. Na altura eu pedia ainda. Tinha o controle de pedir e não procurar aquilo que não é meu. Mas mentia, por exemplo, aos pais, Muito. pedia dinheiro para roupa, o que quer que seja? Sim, eu pedia para tudo e mais alguma coisa. Inclusive até se fazia montagens de multas que não existiam. Como se tivesse sido apanhado numa transgressão qualquer e, portanto, Exato. tinha que pagar a multa e os pais não foram percebendo que isso era uma jogada sua? Eu acho que eles começaram a perceber passado 4 anos. 4 anos? Sim, que eles começaram a ver muito exorbitante, porque na altura eu ainda conseguia mais ou menos manusear o dinheiro. Conseguia ganhar, tê-lo, fazer mais umas apostas, ganhar mais um bocadinho, perder um bom bocado, mas recuperar e conseguir andar naquilo. E trabalhava ao mesmo tempo ou não? Tinha o seu emprego? Não, na altura não. E, entretanto, depois comecei a trabalhar. Quando comecei a trabalhar, comecei a estourar. Eu recebia o ordenado num dia e no dia a seguir já não o tinha. Porque o meu trabalho permitia-me mexer no computador, mexer no telemóvel e como tinha muita hora vaga, eu agarrava no computador e ia para sites online. Mas quando começou a perder, porque começou a perder dinheiro, Certo. isso não o desmotivou? Isso não o fez pensar, é melhor eu sair daqui? Isso não acontece. O que acontece mais é pensar, eu tenho que jogar mais para recuperar o dinheiro. E para jogar mais é preciso mais dinheiro. Exatamente. Chegou a tirar aquilo sem pedir, Sem pedir. que é o que se chama roubar. Exatamente. Exatamente. E roubar inconscientemente. Porque é agir por impulso. Uma pessoa não controla. Não dá para controlar nós, porque nós não assumimos que temos um problema. Então, quando a gente pensa em fazer, a gente faz. Mas como é que conseguia, porque estamos a falar em roubar aos seus pais, não é? Mas como é que conseguia fazer isso? Era tentar perceber se eles deixavam aqui ou ali? Era tentar apanhar-lhes o cartão? Como é que era? Eu vou-lhe dizer que parece que eu tinha o faro de onde eles guardavam o dinheiro. Eu cheguei a descobrir por 2 vezes a combinação do cofre do meu pai. E ele não percebia que lhe faltava dinheiro? Foi... Ele percebeu uma primeira vez, mas ele pensou, não, se calhar fui eu que gastei. À segunda apanhou-me e à terceira também. Mas no meio de tanto azar eu tive a sorte de ter os pais que tenho. Quando Posso eles o dizer apanharam Sim. e perceberam que o Miguel lhe estava a roubar dinheiro e possivelmente já sabiam que era esta adição que tinha, qual foi o comportamento deles? O que é que eles disseram? Sim, meu pai ameaçou-me várias vezes expulsar-me de casa e tirar-me tudo o que eu tinha. Mas nunca o fez, com a esperança de que eu poderia vir a ser o filho que ele sempre quis. E essas ameaças faziam efeito? Ecoavam aqui na cabeça Momentaneamente, porque passado, digamos, uma semana, vinha à vontade de o fazer outra vez. Ou seja, automaticamente voltava a vir os impulsos e agir sem pensar nas coisas. Quando é que se apercebe? Já tinha perdido quanto? Quanto é que perdeu no meio disto tudo? Dinheiro meu Sim. ou todo, à volta de 200 mil euros. 200 mil euros? À volta disso. E quando é que se apercebe que para sair dali tinha que ter ajuda mesmo? Eu não me apercebi. Eu cheguei a uma altura em que eu tirei dinheiro a mais uma pessoa importante para mim e essa pessoa foi falar com os meus pais, disse que eu tinha tirado o dinheiro, roubado o dinheiro, vamos falar assim que a realidade é essa. E os meus pais nessa manhã chamaram, tiveram uma conversa comigo e a minha mãe não me deixou sair de casa sem eu ir a uma consulta, neste caso com o Sr. Pedro, no próprio dia. E acho que isso foi a melhor coisa que me aconteceu. E agora essa voz tremeu. Isso aconteceu há quanto tempo? A primeira conversa com o Sr. Pedro? Há cerca de 3 semanas e meia. Isto é muito recente, Pedro. Para já aquilo que o Miguel está aqui a fazer é importantíssimo. E eu tenho que agradecer mesmo do fundo do coração, Miguel, porque o Miguel está aqui agora a assumir uma coisa que as pessoas têm mesmo muita dificuldade em assumir. Sim. Não é? Estamos a falar de um rapaz de 24 anos que já estourou 200 mil euros. Que foi buscar onde conseguiu, não é? Isto começa como? Isto tem a ver com alguma fragilidade que a pessoa tenha? Quem é que mais facilmente fica adito?
Sim, há claramente eu também agradeço ao Miguel, porque ele veio no espírito genuíno de ajudar outras pessoas que possam ver esta reportagem e perceber o que é que podem fazer. De facto, hoje em dia há estudos, há uma predisposição hereditária, genética, de neurobiológica, tem a ver com a dopamina. Há pessoas que são mais vulneráveis, mas numa cultura onde há muita promoção do jogo, há muito acesso fácil, com o online ainda mais, as pessoas vão começando a jogar e quem tem esta predisposição começa... Entra facilmente. Porque também têm estes traços de personalidade, ao contrário de outras dependências, são pessoas que gostam de competição, de desafio, não gostam nada de perder, por isso é que quando perdem vão atrás do dinheiro, têm uma capacidade de elaborar, têm quase, não diria um QI, mas têm competências acima da média, daí que é uma dependência muito invisível e conseguem andar escondidos durante muito tempo sem que as pessoas à sua volta se apercebam que é um problema de jogo. E muitas vezes nós fizemos lá um mini estudo no Instituto de Apoio ao Jogador sobre as dívidas que jovens, muitas vezes até aos 30 anos, tinham, dívidas, ou seja, podiam ter perdido 100 ou 200 mil, mas ainda tinham dívidas à volta de 30, 40 mil euros, muitas vezes jovens com 25 anos, ou seja, isto para um início de vida e é também um dos grandes sinais que os familiares têm que estar atentos. É as dívidas, é o interesse constante, sistemático pelo dinheiro, porque eles têm uma má relação com o dinheiro. O dinheiro é a solução de todos os males, simboliza a salvação de tudo, ou não vale nada ou é muito importante, estão sempre muito ligados ao ecrã. Portanto, há uma série de características que têm que estar distantes. Mas esta conversa é hoje mais importante do que era há 20 anos no programa de televisão por isto. É que o ter que ir, deslocar-se a um local como um casino onde se pode jogar é uma coisa. Estar no seu telemóvel dentro do quarto é outra. E, portanto, isto hoje em dia, para quem tem esta aptidão, digamos assim, facilmente pode entrar nisto. Exatamente. A minha tese de doutoramento foi exatamente a comparação entre o jogador patológico offline, que é o de casino, e o online. Claro. Todas as características ou variáveis de acesso, anonimato, confidencialidade, diversidade, 24 horas, 7 dias por semana, até a segurança na transação financeira, tudo é sempre mais atrativo no online, sobretudo para estas gerações mais novas. Miguel, o que é que já fez para não... porque tem que usar o telemóvel, tem computadores à sua frente, deve haver aí vontade ainda de jogar ou não? A vontade não passa. A vontade não passa. Eu dou por mim muitas vezes a gritar no carro, não o vou fazer. No caminho que eu faço para casa, passo por uma estação de serviço que tem jogo e eu dou por mim a gritar que não o vou fazer. Mas quando diz gritar, o que é dentro do carro a dizer não vais, não vais, não vais, não vais, não vais? Sim, a gritar para mim mesmo, não vou. Porque eu tenho que fazer uma voz maior a minha do que a voz que eu tenho na minha cabeça. Porque isto é como se tivéssemos um bicho na cabeça que nos dá impulsos para fazer algo que nós não queremos fazer, mas conscientemente não sabemos. Parece que o nosso consciente está um pouco adormecido da gravidade das coisas que se pode causar. Então como é que se consegue controlar isso? Faz o quê? O que é que já fez? Agora consigo controlar porque admiti que tinha esse problema. Pois. A partir do momento em que nós nos consciencializamos que temos esse problema, nós começamos a tentar combatê-lo. Quem quer combatê-lo. E já bloqueou todas as hipóteses que venham através de online, as legais? Isso, exatamente. Todas as casas de apostas legais em Portugal, existe um site do SERIS, onde eu bloqueei todo o meu contribuinte, todo o meu número de cartão de cidadão, bloqueei em todos os sites portugueses. Fui à Santa Casa também bloquear o meu contribuinte no placar. E são tudo barreiras externas em que me impedem de fazer alguma coisa, pelo menos aí. O que é que imagina ser o seu futuro? Assim, eu vejo um futuro muito melhor sem jogo do que com jogo, porque ninguém vive do jogo. É impossível viver do jogo. Diga lá isso outra vez. É impossível viver do jogo. É verdade, o jogo tem que ser encarado de uma forma recreativa e o jogo em si não tem problema nenhum. É a relação que algumas pessoas estabelecem com o jogo e essas sim não devem jogar de maneira nenhuma, nem com álcool, nem com se estão tristes, nem para investir, que é uma palavra que sou muito, vou investir, vou ganhar, vou conseguir ganhar trabalhando pouco. O jogo é para se divertir, não é para ganhar dinheiro. Isso é um dos grandes princípios. Depois é articular os travões externos, alguém controlar o dinheiro, a família participar no tratamento, sim, o próprio Miguel não controla o seu dinheiro hoje em dia é controlado por outra pessoa, não é? E, nesta fase inicial tem que ser assim. Até ter o travão interno e perceber por ele, com a admissão do problema, etc., até por ele
ter esses E não achar que isto é coisa de miúdo de 15, 16 anos, não. Isto pode ser coisa de homem já feito, de 24, 25, de 30, de 40, de 50. Desde reformados, que são as populações de risco, é os jovens e os reformados. E, portanto, nós estivemos hoje a falar para todas essas pessoas. Eu, por sorte, acho que nunca tive aptidão. Fui 2 ou 3 vezes ao casino, assim ganhei 5 euros e me logo embora. Boa escolha. Era, não era? Não. Um beijinho, Miguel. Quero um dia recebê-lo aqui, com vontade mesmo de mostrar o seu rosto e de dizer: eu consegui, passei estes anos todos e consegui, portanto, vocês também vão conseguir. Um beijinho muito grande. Obrigada, de coração. Obrigada também, Pedro. Obrigada.